Uma das coisas que eu percebo que é tão difícil hoje em dia quanto os relacionamentos são as amizades, né? Não que eu acho também que elas tenham sido fáceis em qualquer período da humanidade, mas hoje em dia é muito mais difícil. Eu acredito que a questão da exposição que as redes sociais trouxeram, o mercado de trabalho muito acirrado, hoje em dia as oportunidades são mais escassas, a qualidade também das oportunidades diminuíram, né? Então eu acho que tudo isso criou um clima muito acirrado de competição e que hoje em dia isso afeta demais a questão das amizades, né? E eu acho que é muito perigoso hoje em dia se devotar a uma amizade, se dedicar a ela, porque eu acredito que o retorno vai ser praticamente nulo. Eu penso muito que no passado, valores como honra, respeito, companheirismo, existia de uma maneira que ela era efetiva, né? Ela fazia as pessoas se comportarem de uma maneira que realmente condizia com esses valores. Hoje em dia eu não acredito mais nisso, né? E uma das coisas que eu tenho visto nos últimos anos é que os amigos de hoje são os inimigos de amanhã, né? Então, por exemplo, as pessoas compartilham ali anos, talvez até décadas de intimidade, de situações difíceis, de compartilhando, né, aquelas situações, seja porque se conheceram na adolescência, na faculdade, no trabalho, e parece que dependendo das circunstâncias que essas pessoas vivem, elas muitas vezes vão se revoltar, elas vão acabar atacando, seja por inveja, seja porque nunca foram amigas, seja porque elas não conseguem lidar, por exemplo, com o sucesso da outra, né? E aí elas vão fazer o que? Elas vão pegar todo aquele conhecimento que tem da vida da outra e vão jogar em público, vão tentar usar aquilo para diminuir a outra pessoa. E toda essa situação eu tenho visto que não importa mais a idade. Eu vi gente de mais de 60 anos passando dificuldades imensas com os amigos, né, sofrendo complicações, inclusive financeiras. Eu vejo gente muito nova se arrebentando por achar todo mundo é amigo, aquela coisa meio da inexperiência, da pessoa ser muito ingênua. E eu também vejo esse pessoal no meio do caminho, né? Seus 30, 40, 50 anos também penando. A gente até, se for procurar as matérias, vai ver que diz que cada vez é mais difícil, né? As pessoas reterem as amizades. Inclusive, acho que foi semana passada, tinha uma matéria interessante de, se eu não me engano, o cara tinha 29 e a mulher acho que tinha 25, deram entrevista para um portal de notícias dizendo, né, que depois daquela questão que teve do vírus, que fez as pessoas terem que ficar presas dentro de casa, né, em 2021, acho, 2020, 2021, o que aconteceu? Essas pessoas passaram por tantas dificuldades e quando viram que não podiam contar com os amigos, preferiram hoje em dia, porque como elas foram obrigadas a se isolarem, né, por uma questão de saúde pública, e aí elas tiveram que lidar com essa questão do isolamento, dessa suposta solidão. Eu digo suposta porque teve muita gente que não teve solidão, né, que viveu em solitude, mas uma parte teve solidão sim. E no final, esses dois entrevistados falavam, né, que eles se acostumaram, por causa dessa questão do isolamento social, eles tinham se acostumado a viver de uma maneira mais tranquila ali sozinhos, né? E que eles tinham feito uma limpa nas amizades. E isso eu achei o mais interessante, né? Eles disseram que viram que aquelas amizades eram só de ocasião, eram só para falar sobre balada, para conversar sobre bebida, sobre namoro, mas que na hora das coisas sérias, esses amigos eles sumiam ou não prestavam a assistência necessária, né? E esse para mim é o ponto mais importante de toda essa história, que é o seguinte: existe sim um período de amadurecimento da pessoa que ela começa a perceber que aquelas relações que ela mantinha de amizade, muitas delas eram fantasias, eram ilusões. Ah, eu considero fulano demais e fulano me considera. E aí quando ia ver na questão prática, nada daquilo era verdade, né? Então eu acho que quando chega esse período, é como se fosse uma maturação, né? Acaba que a pessoa ela consegue ir se depurando
e de alguma maneira se afastando não só das amizades, mas também deixando de procurar amigos. E isso é sim uma das coisas que, entre aspas, a Matrix está sempre tentando te fazer, é tu ficar sempre envolto a muita gente. De uma maneira ou de outra, correndo. Ah, de manhã eu falei com A, de tarde eu falei com B, e de noite eu vou lá jantar com C. E a pessoa nunca tem um período para si, para poder refletir, para poder se fortalecer, e isso faz diferença, faz toda a diferença. E como a Matrix quer te ver preso na corrida dos ratos, tu vivendo sempre em função de algo ou de alguém, tu vai acabar sempre tendo aquele senso crítico diminuído, né? Porque tu vai estar sempre sendo exigido, demandado pelo meio, e isso vai tirar o teu foco e a tua atenção. Então, eu orientaria quem estiver ouvindo a, se tiver amizades, que seja bem criterioso, que analise bem, que veja ao longo do tempo se essas pessoas realmente valem a pena, se são comprometidas realmente contigo, se o comportamento delas equivale às palavras. Ah, eu gosto muito de ti, mas as atitudes não provam, então não adianta muito, né? E a outra coisa é a seguinte, que cuidado com esse desgaste de viver procurando amizades. Ah, mas eu vi ali que o fulano se mudou, procurou amigos e ficou feliz. Num novo emprego, numa nova aula, alguma coisa. Cuidado, tudo isso é fantasia. Tudo isso vai te levar sempre a buscar coisas fora, sendo que as coisas mais importantes estão dentro de ti. E quanto antes tu aprender a viver em solitude, ah, mas eu não gosto de viver assim. Bom, então acredito que tu vai sofrer muito. Cada vez mais as coisas vão caminhando para essa questão do individualismo e mais de da pessoa mesmo se bastar, dela não precisar estar recorrendo a terceiros. Até porque quem vive precisando dos outros, principalmente emocionalmente, vai acabar se prejudicando, vai acabar sofrendo e isso vai ter um custo caro, né? Então, o que eu diria é muito cuidado com as amizades, muito cuidado. Se vocês acham que um inimigo é ruim, imagina um ex-amigo, né? Esse que sabe todos os teus detalhes, sabe tudo aquilo que tu passou, sabe talvez até tudo aquilo de errado que tu tenha feito e que tem ali munição para te devastar se tu não se tu não fazer tudo que ele exigir, né? Óbvio, eu tô aqui brincando, mas é mais ou menos isso, né? Se tu meio que não andar na linha, ele pode te destruir rapidamente, né? Pode te difamar, pode entrar em contato com pessoas que ele sabe que pode te prejudicar e pode acabar, né, tendo problemas sérios aí, perder um emprego, ser acusado de alguma coisa, por mais que seja falsamente, né? Então, eu acredito que essa matrix das amizades, ela também é muito desgastante, ela é muito complicada. Uma dica que eu ia dar, mas que eu também sou bem, eu tenho um pé muito atrás com isso, é em relação a amizades virtuais. Eu acho sim que é possível tu ter boas conversas, acho sim que é bom até tu ter uma interação bem tranquila e até divertida, mas tu pode também cair nessa história da dependência, de não conseguir, eu não consigo fazer nada se eu não falar com fulano, se eu não tiver com Beltrano. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, passar por um período de transição, né? Se tu não consegue fazer uma coisa, faz aos poucos. Então, primeiro vai vendo esses amigos presenciais, né? E aí depois, se tu acabar te afastando, se eles não valerem a pena, tenta os amigos virtuais, mas tudo aquilo com tranquilidade, sem grandes apegos, sem grandes também grandes entregas, né? Ah, eu vou contar toda a minha vida, vai saber os detalhes, sabe até a senha do meu banco. Cara, isso é perigoso, isso vai te arrebentar ali na frente. Então a dica que eu vou dar é sempre assim, ó, pensa o seguinte: os amigos de hoje serão os inimigos de amanhã. Então foca bem. É muito melhor tu ir cultivando essa questão da solitude e da autossuficiência, tanto quanto for possível, do que viver sempre atrás de gente, e gente que muitas vezes não vai querer teu bem, né? Gente que vai ficar feliz com as tuas derrotas, gente que vai querer tirar vantagem da tua posição, das tuas posses, ou simplesmente vai querer te usar como absorvente emocional, né? Isso é uma das coisas que ocorre muito, né? Então, a dica que eu dou, sempre atento, sempre fugindo dessa coisa doentia. Ah, não, mas é que a sociedade impõe, eu preciso, eu tenho que viver. Muito pelo contrário.
dá um basta, olha para o outro lado e diz, não, eu vou seguir um outro caminho, porque esse caminho está me demandando demais, está inclusive me adoecendo e eu não acho que vale a pena. Então, esse é o recado de hoje e aqui quem fala é o Fallout Black Pill.